Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouco sobre a contratação do Fabian Delph, né? Vai jogar no Everton na temporada 19/20, contratação de 9 milhões de libras, um valor bem pequeno, né? Por contrato de 3 anos. Se não me engano, era o último ano de contrato dele com o Manchester City. Né? O Fabian Delph que nesses últimos anos virou em diversos momentos um motivo de piada, né? Dos torcedores da Premier League, dos torcedores do City. Realmente se mostrando um jogador de meio... Se mostrando não, mas visto pelos torcedores como um jogador abaixo do nível técnico do Manchester City. O que, se a gente for pensar nas últimas 2 temporadas, é fato. Né? O meio-campo do Manchester City atingiu um nível absurdo de competitividade, se tornando talvez o melhor trio de meio-campistas do mundo. O meio-campo que mais funciona bem, se a gente vai pensar em maior nível do futebol internacional, e o Delph realmente não tinha espaço. É inimaginável ver o Delph jogando no meio-campo do Manchester City, apesar de a gente saber da qualidade do Guardiola de fazer os jogadores renderem mais do que eles acham que podem. Mas não se engane achando que o Delph é um jogador descartável, assim. Talvez para o Manchester City do Guardiola tenha sido um pouco demais. Mas ele não é um jogador para se desprezar, um jogador para ser zoado, escrachado, tratado como uma piada. Né? Ele teve muitos bons momentos, né? Foi um dos principais jogadores do Aston Villa, se a gente fala 13-14, 14-15, né? A gente pode lembrar de grandes jogadores não, né? De jogadores que tiveram boas passagens naquele Aston Villa que tinha boas peças, né? A gente pode lembrar do Benteke, que fez uma temporada 13-14 absurda, um baita atacante, foi um dos melhores atacantes da Premier League naquela temporada. A gente pode falar também do Carlos Sanchez, né, o colombiano, tá até no West Ham, perdeu a temporada quase inteira por conta de lesão, teve destaque na Fiorentina, era daquele Aston Villa de 13-14, 14-15. E você tinha o Fabian Delph como esse meio campista muito promissor, um jogador que tinha suas principais características. Tinha um drible, né? Tinha a famosa bola no pé para conseguir arrancar um drible e encontrar um espaço para dar uma metida de bola, para dar uma bela enfiada, um passe mais longo, mas principalmente os lançamentos. É uma jogada muito característica do Delph na época de Aston Villa, era pegar essa bola um pouco à frente do meio campo, sempre como esse meio campista pela direita, se a gente vai pensar num trio de meio campistas, e lançar ela à área. Ele tinha muito bem essa qualidade, era uma característica muito para se ressaltar dele, um cara que pegava a bola ali, como eu falei, pelo lado esquerdo, um pouquinho depois ali do meio campo, e conseguir encontrar jogadores à frente na área, né? Isso era muito interessante, esses lançamentos, em diversos momentos essas inversões, ele fazia isso muito bem, e ele chega ao Manchester City em 15-16 como um bom jogador que tinha um futuro interessante no Manchester City, para ser esse homem, para compor esse elenco, ao meio-campo que na época não é nem de longe, sério, não é nem de longe o que o meio-campo do Manchester City se tornou hoje. Né? A gente tinha o Fernandinho e o Fernando sendo mais esses volantes, né? A gente pode colocar o Davi Silva, que talvez fosse o maior expoente do Manchester City naquele momento. Tinha o De Bruyne, que havia sido contratado de um jovem muito promissor, de uma ótima temporada pelo Wolfsburg em 14-15, e chegava o Fabian Delph para tentar disputar ali a posição, um jogador que naquela época, entendam bem, sem um olhar, né, sem ser... assim, sem pensar com o que a gente vê hoje. Naquela época, o Delph era um jogador de muito potencial para o meio campo do City. Era um jogador muito interessante para chegar ao time do Manchester City nessa faixa de meio campo. Não era um jogador que chegava para ser titular, mas um jogador que teria totais condições de disputar a vaga no meio campo do Manchester City. Hoje, se a gente falar isso, é piada, realmente. Não tem como a gente imaginar o Delph jogando ao lado do De Bruyne, como o De Bruyne evoluiu, o próprio Bernardo Silva, o Gundogan, o Fernandinho, como esse primeiro volante que também inicia jogadas, o Davi Silva, que até teve né, essa temporada nem foi tão boa, mas 17-18 foi um absurdo. Então, assim, hoje ele é piada. Hoje ele vira piada por conta disso, mas a época, não. A época ele tinha potencial, sim, para ser um meio-campista importante com a camisa do Manchester City. Né? Eu acho que ele não conseguiu, não necessariamente porque ele não atingiu o nível técnico. É verdade que não atingiu o nível técnico que o Manchester City esperava, mas principalmente por conta do crescimento do Manchester City, a faixa de meio campo, né? Se a gente for pensar que o Delph estava aqui e o meio campo do City estava aqui quando ele chegou, o meio campo do City atingiu isso e ele atingiu isso. Ele evoluiu como jogador. Eu não vou dizer que ele evoluiu, que ele foi um jogador que perdeu tempo, cai de patamar. Assim, se a gente for pensar que ele foi pro Everton, realmente ele desceu um degrau. Mas ele não piorou tecnicamente. Ele cresceu também, mas o time do Manchester City, a faixa de meio campo principalmente, cresceu muito. Ele não conseguiu acompanhar isso.
A grande temporada dele com a camisa do Manchester City foi curiosa, porque foi jogando como um lateral pela esquerda, né? O Mendy se machuca logo no início da temporada 17-18 e o Delphi, né, o Guardiola encontra no Delphi uma alternativa para jogar como um lateral esquerdo que vai trabalhar muito mais como um meia central pela esquerda do que de fato um lateral para atacar a linha de fundo, como o Delphi é. O Delphi foi contratado para isso. O que isso permitiu? Permitiu o crescimento do Sané, por exemplo. O Sané talvez só tivesse... Não só por isso, mas um dos grandes motivos para o Sané ter se desenvolvido tanto como esse ponta pela esquerda foi o fato dele jogar na mesma faixa com o lateral que trabalhava por dentro com o meio campista e jogou muito bem por ali na lateral esquerda, né? Ele foi sim um dos jogadores muito importantes daquele elenco do Manchester City, desbancando, por exemplo, o Danilo em diversos momentos, né? O Danilo, como eu falei no vídeo dele, em diversos momentos foi jogado pela lateral esquerda, mas não correspondeu às expectativas, tanto que o Delphi foi o titular da lateral esquerda naquela temporada e jogando muita bola, vale ressaltar isso. Porque, como eu falei, ele fazia muito bem esse papel de receber a bola em diversos momentos à frente do meio campo, né? Um pouco deslocado, se a gente pega ali a lateral, dá uns 10 metros pro lado, né? Pro lado direito da linha lateral e lançar essa bola à área, ou buscar uma inversão. Ele fazia muito bem isso, ele fez muito bem isso como esse lateral esquerdo na temporada 17-18. Em 18-19, o Mendy novamente se machuca, que é outro que vive só lesionado, né? E ele volta a jogar como lateral esquerdo, joga bem, talvez com rendimento um pouco menor, acaba se machucando, e o Zinchenko é o que toma conta da posição até o final da temporada jogando bola, jogando muita bola. O Zinchenko também, outro meio campista, que também foi convertido lateral e foi uma função muito parecida da do Delphi, né? Jogar como um lateral, mas que na verdade age como meio campista, jogando pelo lado esquerdo, né? Permitindo o corredor, né? Deixando o corredor aberto para o ponta. Mas como meio campista ele realmente não teve espaço no Manchester City, não conseguiu atingir um nível de competitividade para jogar no meio campo, né? E ele chega a um Everton que, para opções de homem de meio, né, da característica dele, o Everton realmente não tem. Talvez o que mais se aproxime seja ali o André Gomes, né, que jogou como um segundo volante ali ao lado do Gueye. O André Gomes, que é um jogador que tem qualidade de iniciar jogadas, também fazer lançamento, descolar um passe mais interessante, mas ele jogou mais recuado, né? Esse foi um bom destaque da temporada, a partir dali da metade da temporada do Everton, jogando ao lado do Gueye. Gueye, um baita de um primeiro volante, né? Um dos maiores ladrões de bola, sempre alternando ali com o Ndidi na liderança dessa estatística, né, de maior ladrão de bolas. É um cara que, né, tem essa capacidade de desarmar e encontrar rapidamente os homens mais desmarcados, até às vezes tentar o lançamento. Enfim, é um jogador que também sabe jogar com a bola no pé. A gente tem o Schneiderlin, que foi contratado ali em meados da temporada 16-17, outro bom jogador, se destacou no Southampton como primeiro volante, ou em alguns momentos mais como segundo volante, ao lado do Wanyama, que é mais fortão, mas também é um cara mais de chegada. O Schneiderlin jogando em diversos momentos como esse cara da saída de bola, também tem qualidade no passe, mas tem muitas lesões e também não conseguiu atingir o nível que tinha mostrado no Southampton, isso com a camisa do Everton, apesar de ter até tido uns bons jogos nessa temporada 18-19. A gente tem também o Sigurdsson, que é mais um camisa 10, um cara mais ofensivo, também mais de definição de jogadas, de encostar mais nos atacantes. E agora você tem um Delphi, que é um jogador, como eu falei, um meio campista pela esquerda, prioritariamente, mas que tem essa qualidade de lançar com muita qualidade, encontrar os jogadores dentro da área, fazendo esses lançamentos de um pouco depois do meio campo, e também tem qualidade para carregar a bola. Ele pode descolar um drible pelo lado esquerdo e achar uma jogada combinada com o Bernard, se a gente for pensar que o Bernard também pode atacar a linha de fundo, o próprio Digne, ele pode funcionar muito bem se a gente vai pensar naquele trio do lado esquerdo, que é um trio que hoje é uma dupla muito forte, né, que é o Digne e o Bernard. Se a gente for pensar no Marco Silva alternando para um esquema de 3 meio-campistas, né, com o Gueye, Sigurdsson pelo lado direito e o Delphi pelo lado esquerdo, ele pode funcionar muito bem com as triangulações com o Digne e com o Bernard. O Bernard sendo esse cara de velocidade, mas para trabalhar por dentro, né? Talvez encontrando algumas tabelas com o Delphi, e o Digne como esse cara mais agudo, de buscar a linha de fundo. Ele pode funcionar muito bem, tá? Por mais que ele pareça hoje um jogador que é piada, um jogador que ninguém liga, o pessoal ri da cara do Delphi, né? Muitos criticam, dizem que ele realmente é um jogador flop, né? O famoso flop no Manchester City. Não chega a ser um flop porque ele não foi uma grande contratação à época, foi uma boa contratação. Mas, enfim, acho que é um jogador que ainda tem muito a oferecer. Não é um jogador de se jogar no lixo, não. Acho que ele pode ter um futuro interessante jogando com a camisa do Everton, dando uma alternativa de um outro estilo de jogo, né? Permitindo um maior preenchimento de homens no meio campo, coisa que o Everton não tem. O Everton joga com uma dupla de volantes, né? 2 meias abertos, Richarlison e Bernard, que centralizam muito para trabalhar
por dentro, mas sempre com jogadas de velocidade por dentro. E o Delph pode dar mais essa cadência, essa melhor qualidade no passe, né? Ele também é um jogador que pode carregar a bola em velocidade, mas com bem menos intensidade que Bernard Stratton. Não um velocista, mas ele tem certa velocidade sim. É uma alternativa muito interessante. Acho que foi uma boa contratação do Everton. Pode render bons frutos, é um bom jogador. E eu acho que o Everton manda bem, né? Então é isso. Espero que tenham gostado.